Eu gostaria de dar continuidade na série de mensagens que nós estamos tratando sobre a batalha espiritual. E eu gostaria de convidá-los a abrir o livro de Deuteronômio, no capítulo 30. Deuteronômio, no capítulo 30, versículo 19. Deuteronômio 30, versículo 19 e 20 vai ser a nossa leitura. Te agradecemos, Pai, por esta noite e pelo dia que o Senhor nos deu. Obrigado porque as tuas misericórdias, elas foram renovadas sobre a nossa vida. Grande é o teu amor, grande é a tua fidelidade. Pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração nesta noite. Revela-te a nós. Transforma, Senhor, a nossa mente, o nosso coração. Nós queremos nos voltar à tua palavra. Que seja assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19 e 20, diz a palavra do Senhor. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida. Aqui está a dica. Escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. E para que vocês amem o Senhor, o seu Deus. Ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Bom, meus amigos, desde que nós entregamos a nossa vida a Jesus, tivemos um encontro especial com Ele, nascemos de novo, entramos na vida cristã, então entramos também em uma batalha. E esta batalha, esta briga, esta luta não é simples. Não é contra carne e sangue, mas é contra Satanás e os seus demônios. Nós estamos numa batalha. E esta luta tem dois lados. O tema de hoje é do lado certo da batalha. Esse é o tema que nós vamos conversar. Esta batalha tem dois lados. De acordo com o texto que nós vimos aqui, esta batalha tem o lado da morte e maldição. Mas também tem da vida e bênção. Em que lado você está? Em que lado você está? Você está do lado certo nessa batalha? Bom, antes da gente aprofundar algumas coisas aqui nessa noite, eu gostaria de deixar algumas verdades em relação à batalha espiritual. A primeira verdade que eu deixo no seu coração é que orar pela libertação de uma pessoa só faz sentido se você também apresentar a esta pessoa o Evangelho. Então, tirar encosto, exorcizar, expulsar demônios de uma pessoa, só tem sentido se for para essa pessoa receber a mensagem do Evangelho. Porque se formos tirar uma influência maligna de uma pessoa e deixá-la sem a mensagem do Evangelho, coisas piores vão acontecer com esta pessoa. Porque, como eu já disse em outros encontros nossos, Satanás ele não tem corpo. Ele é espírito e ele procura uma casa, ele procura um corpo para habitar. Ele procura uma casa para habitar. E se a casa estiver vazia, ele entra. Mas se a casa estiver ocupada, ele não encontra lugar. E a única forma da casa estar ocupada, é nascendo de novo. É tendo uma experiência real com o Senhor. É sendo cheio da presença de Deus. Da presença do Espírito Santo de Deus. Colossenses 3, versículo 3 diz: porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, meus irmãos, quando nós nascemos de novo,
A nossa vida está protegida, está escondida com Cristo em Deus. Por isso que é importante você ter a experiência da regeneração, nascer de novo. Nós como cristãos, irmãos, nós não precisamos provar que nós temos poder sobre o inferno, sobre o diabo. Inclusive o Evangelho não é provar isso. O que é o Evangelho? Melhor do que expulsar as trevas é acender uma luz. Sim, a libertação só é válida quando o Evangelho é para entrar na vida de uma pessoa. A libertação não serve para que a pessoa ela se sinta bem, e então ela se levante e ela tome o seu café, vai trabalhar e ganhar dinheiro e voltar para casa. Não, queridos, a libertação é para que a pessoa receba, ela tenha a mensagem de Jesus, para que ela possa nascer de novo, ter uma experiência real com Cristo, ter os valores do reino e ser cheia do Espírito Santo de Deus. Então eu posso dizer para vocês o seguinte, que algumas dessas sessões que nós vemos de expulsão de demônios, de quebra de maldições, na verdade, é um verdadeiro desserviço. Sim, é um verdadeiro desserviço ao reino de Deus, porque infelizmente a mensagem não é pregada. Então se expulsa demônio, mas não se prega a mensagem do Evangelho. Alguém já disse o seguinte, mas, poxa vida, nós aqui vamos ungir as portas de casa. Vamos ungir as janelas da casa para que os demônios não entrem. Olha, eu vou dizer para vocês que isso é uma besteira, uma ideia errada. Porque entenda o que eu vou dizer. Deixe os demônios entrarem sim. Deixe entrarem sim, sabe por quê? Porque se Jesus estiver na sua casa, os demônios eles irão ver o que acontece numa casa onde as pessoas estão cheias do Espírito Santo, cheias da unção e do poder de Deus. Porque, meus irmãos, se Jesus não estiver, não adianta nada colocar óleo no telhado, no chão, na janela, no quarto, na cozinha, não adianta nada, nós seremos derrotados. É a presença de Jesus numa casa que faz a diferença. Aleluia, por isso que o nosso negócio é Jesus. O nosso negócio aqui é o Senhor. Ao invés de a gente impedir que os demônios entrem, nós vamos pedir para que a glória do Senhor seja acesa na nossa vida e na nossa casa. Aleluia. Essa é a primeira verdade. A segunda verdade que eu quero deixar para você sobre a batalha espiritual é que não adianta expulsar demônios de uma pessoa que está afastada de Deus. Não adianta expulsar demônios de uma pessoa que está afastada de Deus. Por exemplo, o problema da pessoa não é macumbaria. Não. O problema é que essa pessoa está afastada de Deus. É como, por exemplo, você querer curar um câncer utilizando band-aid. Não resolve nada. Se a pessoa for trazida para Deus e ela entregar a sua vida a Jesus, a macumbaria por si só se desfaz. Aleluia. Por isso que, como cristãos, o nosso negócio aqui, irmãos, é pregar o Evangelho, é pregar as boas novas de salvação, porque a verdade que liberta, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quebrar macumbaria e deixar a pessoa sem Jesus não resolve absolutamente nada, gente. Não resolve. Por isso que Isaías 55, versículo 7 diz: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Este é o nosso Deus, sempre de braços abertos, para nos receber, para nos perdoar, para nos renovar, para nos transformar, para nos levantar e nos dar uma nova chance. Terceiro aspecto importante para você anotar. Anote isso. Outro aspecto importante, outra verdade em relação à batalha espiritual. Maldições são consequências de um estilo de vida. Maldições
são consequências de um estilo de vida. Gente, não é uma praga que Deus joga em cima das pessoas. Não é. Deus não joga praga em ninguém. Tenha convicção disso. O Deus da Bíblia é o Deus do amor, da compaixão, da graça, do perdão, que faz a chuva cair e o sol brilhar sobre todos, o justo e o injusto. Esse é o Deus da Bíblia. É interessante que certa vez, quando os discípulos, eles pediram maldição sobre os samaritanos, Jesus disse lá em Lucas capítulo 9, versículo 25, vocês não sabem de que espécie de espírito são, pois o Filho do Homem, disse Jesus, o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas o Filho do Homem veio para salvá-los. Glória a Deus por isso. Aí algumas pessoas, perguntam, poxa, a minha vida está dando errado, tudo que eu ponho a mão dá errado. O que acontece? Será que é Deus? É Deus que está contra mim? Será que é a mão de Deus que está em cima de mim, pesando? Meus irmãos, Deus não está contra nós, porque os pensamentos que Deus tem a nosso respeito são bons. A Bíblia diz que os pensamentos do Senhor a nosso respeito são de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Creia nisso. O motivo das coisas darem errado na vida das pessoas não é a questão da maldição, mas é a questão que elas estão com um estilo de vida que é totalmente contra os valores do reino de Deus. Então, nesse caso, não é quebrar maldição, é ajeitar a vida, é consertar o caminho, é metanoia, é transformação da mente e do coração. A vida cristã, meus irmãos, não é uma experiência de vir a um encontro, a um culto e levantar as mãos e dizer que está entregando a vida a Jesus. Não é levantar a mão num apelo. Vida cristã é mais do que isso. Vida cristã é uma caminhada. Não é uma experiência única de um encontro, mas é um novo estilo de vida. E é por isso que nós precisamos consertar a nossa vida. Por isso que o apóstolo Paulo, ele disse, lá em Efésios 4, 25, quem mentia, deixe de mentir. Veja só, enquanto nós estivermos mentindo, nós vamos estar alinhados com a mentalidade do diabo. Porque quem é o pai da mentira? É Satanás. Nele não há verdade. Então nós precisamos mudar o nosso estilo de vida. Porque enquanto nós permanecermos no mesmo caminho errado, tudo vai dar errado. Tudo vai dar errado. Não tem jeito. Esse novo estilo de vida que nós precisamos cultivar, que eu estou mencionando a vocês, está descrito por Paulo. Lá no livro de Efésios, no capítulo 6, versículo 10 em diante. É um estilo de vida de alguém que se reveste diariamente da armadura de Deus. E eu queria convidar você agora a abrir esse texto de Efésios capítulo 6. Inclusive eu li hoje pela manhã esse texto. E eu quero ler mais uma vez, porque tem coisas aqui importantes que Deus vai falar no nosso coração. Algumas coisas que eu quero colocar diferentes daquilo que eu coloquei a vocês hoje pela manhã. Efésios capítulo 6, versículo 10. O apóstolo Paulo diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Que é a palavra de Deus. Então veja que interessante, Paulo aqui utiliza de uma linguagem militar dos seus dias.
E é muito, muito interessante, porque o que Paulo está querendo dizer aqui para a gente? Quais são os ensinamentos que nós podemos tirar desse texto? Que mensagem que Paulo está querendo trazer para nós e para os nossos dias sobre a questão da batalha espiritual e sobre como é que nós vamos encarar os possíveis ataques que vêm do inferno? Então esse texto fala sobre as armas de proteção, as armas do Senhor, que estão disponíveis para mim e para você. E nós vamos conversar sobre isso. Anote aí. Primeiro, anote. Precisamos nos cingir com a verdade. Precisamos nos cingir com a verdade. Aí você pergunta, mas o que é verdade? Qual é a verdade que nós temos que nos cingir? E alguém pode dizer assim, bom, a verdade é a Bíblia. Mas, meus amigos, isso seria uma resposta muito simplória. Essa é verdade, porque a Bíblia serve, inclusive, para qualquer outra religião. Tem religiões que utilizam a Bíblia. Mas, então, qual é a verdade? Qual verdade, então? Irmãos, é a verdade da Bíblia que me habilita a olhar para qualquer ataque do inferno sem ter medo. Esta é a verdade. Quais são as verdades que eu sei sobre Deus e que eu sei sobre a minha relação com Deus que não me deixa ter medo? Quais são essas verdades? Por exemplo, uma verdade, eu sei que Deus é meu Pai. Romanos 8,16 declara, o próprio Espírito testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, eu sou filho de Deus. Ele é o meu Pai. Agora, se eu e você, se nós somos filhos de Deus, então essa lógica de que Deus vai me entregar para o diabo, para que o diabo tenha direitos legais sobre a minha vida, gente, isso não funciona. Isso não vale. Por que eu pergunto para você? Se o seu filho comete uma falha, o que é que você faz? Pense. Quando o seu filho ou a sua filha cometem uma falha, como é que você age? Você entregaria o seu filho nas mãos de um traficante para que ele tenha direitos legais para acabar com a vida do seu filho? Você faria isso? Seu filho pisou na bola, você chega para o seu filho e diz assim, bom, filho, a partir de hoje eu vou te entregar na mão daquele pior traficante do bairro, e a partir de agora ele vai ter direitos legais sobre a sua vida para arrebentar com você. Você faria isso? Hein? Por que eu estou dizendo isso? Porque seria a mesma lógica. Essa é a mesma lógica. Entregar o seu filho nas mãos de um traficante é o mesmo que Deus nos entregar na mão do diabo. É a mesma coisa. Então, queridos, por que nós achamos que Deus faria isso conosco se nós, sendo maus, como diz as Escrituras, nós não fazemos isso com os nossos filhos? Por quê? Nós pensamos que Deus, lá no céu, há um Deus que tem um coração duro, um coração de ferro, e que cada pequeno deslize da gente, Ele nos entrega na mão do diabo para que o diabo nos destrua. Deus não age assim. Deus não é assim, Ele não age assim. Amigos, essa verdade é a minha couraça. Que quando alguém lança acusação contra mim, contra a minha vida, então eu posso dizer, o meu Pai, o Pai amoroso que eu tenho, Ele afasta de mim as minhas transgressões. Ele sabe da minha estrutura, Ele me conhece por dentro e por fora. Ele me conhece, este Pai, Ele sabe da minha estrutura e sabe que eu sou pó. E mesmo assim eu sou amado, eu sou querido de Deus, para que eu possa viver em intimidade com Ele. Porque eu sei que se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Anote. Segundo, anote, precisamos nos vestir com a couraça da justiça. Precisamos nos vestir com a couraça da justiça. O que é que significa ter
uma couraça de justiça. Amigos, assim como um soldado coloca um colete à prova de bala, nós também temos uma couraça. Nós também temos, mas que não é feita de fibra, e sim com justiça. E Paulo está usando essa linguagem aqui, metafórica. Nós temos uma justiça em nós. Mas o que é que isso significa? Ter uma justiça em nós. Sabe o que é que significa? Que eu e você fomos libertos da lei. E ser liberto da lei significa que a nossa justiça não procede mais da lei, mas procede da nossa fé em Cristo Jesus. Então é o seguinte. Então, aquela lógica de que se você não acertou, então maldição. Se você acertou, então prêmio. Se você entregou, se você deu dinheiro, então prosperidade. E se você não deu, então é fracasso nos negócios. Se você cumpriu, então bênção. Se você não cumpriu, então maldição. Gente, essa lógica já era, ela acabou, ela foi anulada e não existe mais. Essa lógica de penitência, de sacrificar, de fazer por onde, tudo isso acabou. Acabou, foi destruída na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Então a lógica agora não é mais se, então, se você fizer, então, se você não fizer, então, essa lógica, meus irmãos, acabou. Essa lógica não existe mais. Agora a lógica é por quê? Não é mais o se, então, agora a lógica é por quê? Porque agora eu fui considerado justo no sacrifício de Cristo, na cruz do Calvário, então nenhuma maldição há sobre a minha vida, porque como diz as Escrituras em Isaías 53:5, ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, eu e você fomos sarados. Aleluia! Então, gente, não há mais dívida nossa com a eternidade, porque ela está cravada. Ela está cravada na cruz do Calvário para que sejamos livres e justificados, pois, mediante a fé. Hoje, eu e você temos paz com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E se o diabo disser, mas você não obedeceu, hein? Você não orou. Você não orou direito como você deveria orar. Você fracassou ali, ó. Se o diabo disser isso contra você, hein? O que é que você vai responder? Você pode até dizer, puxa, é verdade. Eu acabei cometendo uma besteira na minha vida. Eu cometi, mas eu sou um homem que desejo andar com Deus. Deus conhece o meu coração. Deus conhece a sinceridade do meu coração. E Ele sabe que eu quero andar com Ele. Ele sabe, mas às vezes eu cometo uma falha. E aí o diabo vai responder para você, é? Então quero que você saiba que por causa do seu erro, eu vou pisar na sua cabeça. Aí você vai dizer, epa, aqui não. Você não vai pisar na minha cabeça, você não vai pisar porque sobre mim está a justiça de Jesus. Aleluia! Sobre a sua vida está a justiça de Jesus. Nós temos a couraça da justiça. Nós temos a justiça de Jesus na nossa vida. E é por isso que o diabo não pode te amaldiçoar. É por isso que o diabo não pode te destruir. Porque nós temos a couraça da justiça. E o diabo não pode tirar. Ele não pode. E essa justiça nos foi dada pela graça. E não pelos méritos. Pela graça sois salvos. Mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Nós fomos alcançados pelo amor e pela graça de Deus. E pela graça de Deus, eu e você somos aceitos pelo Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Terceiro, anote. Precisamos calçar os nossos pés com o evangelho da paz. Anote essa verdade.
Precisamos calçar os nossos pés com o evangelho da paz. Amigos, Jesus lavou os pés dos discípulos. Paulo estava com os seus pés limpos agora, calçados, preservados. E quem havia tirado a sujeira dos seus pés, era o Senhor. Paulo tinha esta consciência. Ele sabia disso. Paulo sabia que ele era do Senhor e o Senhor era dele. Ele sabia disso. Ele tinha uma relação com o Senhor, uma relação de amigos e não de servo e patrão. Sabe, queridos, o Evangelho nos liberta do medo do diabo. O verdadeiro amor lança fora o medo. O Evangelho, então, chegando à nossa vida, nos liberta do medo do diabo. Nós não precisamos temer macumba, não precisamos temer olho gordo, oração feita contra nós, nem temer as garras de pessoas que desejam acabar com a gente, denegrir a nossa imagem, destruir a gente. Nós devemos ser humildes na presença de Deus, é verdade. Claro, com um coração humilde na presença de Deus, mas nós não precisamos mais viver nessa loucura, nessa paranoia de que alguém vai nos destruir, porque nós precisamos ter a consciência de que nós somos do Senhor e Ele é nosso. Nós somos do Senhor e Ele é nosso. O Senhor também lavou os nossos pés que estavam sujos pelo pecado. Esses nossos pés foram lavados, glória a Deus por isso, e a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Que diremos, pois, Romanos 8:31? Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por você, a palavra do Senhor é por você, louvado seja o nome dEle. Então, por isso, diante desta realidade, com os nossos pés lavados, nós podemos levar em nossos pés o Evangelho e a paz do Senhor, por onde nós formos, em casa, no trabalho, na faculdade, onde a gente for, na rua, nas nossas relações com os amigos, com os familiares, podemos levar a paz. Anote aí, quarto, anote. Outro aspecto importante, nós precisamos usar o escudo da fé. Precisamos usar o escudo da fé. Irmãos, nós temos fé. E é a fé que apaga todos os dardos inflamados de Satanás, do nosso inimigo. Esta fé com a qual nós apagamos os dardos inflamados do inimigo é o nosso escudo. Entenda isso. Nós não temos crença, nós temos confiança, que é diferente. Fé é uma confiança. Ah, meus irmãos, é uma confiança de que Deus nunca nos deixará. Ele nunca vai nos deixar abandonados no meio do caminho. E é uma confiança de que a nossa relação com Deus não é uma relação de o tempo todo sobe e desce, amarra, solta, abençoa e amaldiçoa. Não, essa não é a relação que nós temos com o nosso Deus. Deus não é aquele que nós precisamos ter o cuidado para saber como é que está o humor dele hoje. Né? Não precisamos, não é assim. Aí então a gente pensa, como é que eu posso amansá-lo? Aí a gente sai na rua, e a gente olha o tempo e vê aquele temporal, chuva caindo, trovoada, e logo a gente diz assim, eu acho que hoje Deus está nervoso, hein? Como é que a gente vai amansar? Aí a gente chega no culto e a gente diz assim, bom, ô Guga, canta aí umas 5 músicas. Ô César, faça aí umas 7 orações. E eu vou trazer uma palavra e isso vai agradar a Deus. Ah, meus irmãos, que loucura isso. Deus não é isso. Deus não é assim. Ele não age assim. Sabe que tem muita gente que ensina a colocar o dedo na cara de Deus. Vamos colocar o dedo na cara de Deus para que Ele possa dar as coisas que a gente pediu. E ainda chamam isso de fé e ousadia. Não, isso não tem nada a ver com fé, não tem nada a ver com ousadia. Isso tem a ver com soberba, arrogância, orgulho. Porque quem somos nós para colocarmos o dedo na cara de Deus e determinarmos o que Ele tem para fazer na nossa vida? Ou fazer em relação a alguma situação
Que isso? Isso não é fé. Isso aí é uma arrogância, e Deus resiste ao soberbo, mas ao humilde Ele concede o seu favor, Ele concede a sua graça. Então a fé é uma confiança inabalável no caráter de Deus. Se o sol não brilhar, se tudo der errado na nossa vida, como deu até mesmo na vida de Jó, lembra? Ele perdeu tudo, ele sofreu, e não porque ele era pecador. Não, inclusive a Bíblia diz que ele era um homem justo e temente a Deus. E perdeu seus filhos, perdeu seus bens, perdeu tudo. A sua mulher o incitou a blasfemar contra Deus, disse Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. E aí Jó não fez isso, e ele não pecou contra Deus, e ainda ele declarou, eu sei que o meu Redentor vive, e no fim ele se levantará sobre a terra. Aleluia! Olha, quando estiver passando por necessidades e lutas, quando você estiver enfrentando problemas na sua vida, não aceite que ninguém venha lhe dizer que você está amaldiçoado e sendo atacado pelo inferno porque você é pobre. Não aceite isso. Ou porque você sofre castigo de Deus. Porque alguma coisa que você fez na vida, então agora Deus está pesando a mão sobre a sua vida. Não aceite, isso é uma mentira diabólica. Porque nós nascemos neste mundo, e este mundo é um vale de lágrimas. Jesus disse que no mundo nós teremos aflições. Seja o rico ou o pobre, o feio ou o bonito, seja quem for. Nós viveremos dificuldades, problemas. Essa vida redondinha que alguns dizem que existe, não existe. Esse negócio de vir para Jesus e parar de sofrer, isso é irreal, antibíblico. Isso não existe. Mas a Bíblia quer nos ensinar que no meio de qualquer circunstância que nós estivermos enfrentando, nós podemos ter uma fé que nos dê uma confiança inabalável no caráter de Deus, e aí a gente vai poder dizer como Davi dizia, como ele disse no Salmo 23, versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Glória a Deus. Quinto e último, precisamos ter o capacete da salvação e a espada do Espírito. Anote isso. Precisamos ter o capacete da salvação e a espada do Espírito. Uma pessoa que tem o capacete da salvação, ela está protegida, se defende. Hoje pela manhã eu disse um pouco sobre isso. Me aprofundei um pouco mais nessa questão. Ela está protegida. Vem pensamentos ruins, e é claro que a gente não consegue controlar pensamentos que surgem. Podem surgir, de repente, e a gente não consegue blindar isso. Pode até surgir. Mas quando vem, a pessoa consegue jogar fora. Porque essa pessoa ela consegue pensar nas coisas que são do alto. E não nas coisas terrenas. O capacete da salvação é a proteção da sua mente. É a proteção da sua cabeça. E quando você anda com este capacete da salvação, você tem uma identificação. A sua identificação é: você é filho de Deus. Você é um soldado de Jesus Cristo. Mas esse capacete, ele também identifica e nos identifica como perdoados pela graça. Eu e você fomos perdoados pela graça de Deus. Por isso hoje, nós somos salvos, nós somos de Deus, nossa vida pertence ao Senhor, nosso coração é dele, nós somos comprados e remidos por um alto preço. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, o apóstolo Paulo diz, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então quero dizer para você aqui, quero dizer para você nessa noite, que não existe maldição sobre a sua vida. Acabou. Não há maldição sobre a sua vida. E a espada agora do Espírito, a espada do Espírito é a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E meus irmãos, com estas armas, nenhum cristão precisa andar com medo.
Não precisa viver atemorizado por nenhuma maldição, por ataques do inferno. Não precisa viver. E eu quero concluir nessa noite fazendo uma pergunta. O que é que nós devemos fazer? Diante de tudo isso que nós escutamos, o que fazer? O que fazer? Olha, não adianta pagar penitência. Não adianta você fazer 7 semanas da campanha de libertação na igreja. Não. Não adianta você colocar copo com água em cima da televisão. Não adianta você colocar uma fita no pulso, no braço, ou então fazer 4 semanas de jejum. Não, não. A única maneira de quebrar qualquer ataque do inferno é consertar a vida com Deus. É consertar a vida com Deus. E a partir daí, começar a andar segundo os valores, os princípios e as verdades de Deus. E ser um cristão que honre o nome do Senhor Jesus, para que, quando os homens olhem para você, eles glorifiquem ao Pai que está nos céus. Aí você pergunta, e o diabo? Como é que eu faço então? E o diabo? Olha, meu irmão, não se preocupe com o diabo, não. Ande com Deus. Vou repetir, não se preocupe com o diabo. Ande com Deus. Porque mesmo o diabo, vivendo como um leão, buscando a quem possa tragar, querendo te devorar, se você estiver com Deus, você andará firme, você andará seguro e tranquilo. O nosso negócio aqui nessa comunidade é Jesus. Nosso negócio aqui é Jesus, é estar do lado certo. O lado certo é esse. É estar com Jesus, é andar com Deus, é viver a beleza do Evangelho. Livres, leves, libertos, salvos e queridos de Deus. Nessa batalha espiritual, então, há 2 lados. Há 2 lados. E nós precisamos estar do lado certo. Em qual lado você está? E eu encerro lendo mais uma vez o versículo que nós lemos de Deuteronômio. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Deus diz para nós, Ele deixa a dica aqui. Agora, escolham o lado certo. Escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus. Ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Que Ele te abençoe. Amém. Glória a Deus.